sobre a Antártida, certo? Eu pedi para vocês fazerem alguma pesquisinha, não? Não. Não, né? Rapaz, tem certeza? Boa aula, professor. Quando der 10h10, a gente termina, viu? 10 Certo. 10h15, viu? Tchau. Tchau. Olha, para vocês estão sabendo que que vocês vão fazer prova, né? Teste na próxima semana, né? Então, o assunto é tudo do mês de agosto, pelo assunto de hoje, viu? Aí na próxima semana a gente faz só uma revisão. Né? Que talvez na próxima semana a gente pode estar até na sala, né? Viu? Pode até estar na sala, na parte presencial. Talvez sim, viu? Eu não tenho certeza não, mas daqui para sábado a gente vai se reunir com a diretora vai reunir com a gente. Tomara, muito bem. Aí eu não sei como vai ser, mas ela me disse que ia começar a partir do dia 30. O dia 30 é na segunda, e a nossa aula é no dia 31, né? Aí já pode a gente estar aí. Mas daqui para lá, vocês recebem alguma notícia. Então, como vocês já sabem, existem 6 continentes, né? América, Ásia, África, Antártida, Europa e Oceania. Hoje a gente vai ver um pouco da Antártida, né? Que a gente vamos falar um pouco sobre ela. A Antártida, você já sabe que é um dos continentes que não tem a ocupação humana, né? A população que vai para lá vai com a intenção de quê? Só de fazer pesquisa, né? Onde vão a pesquisar, para fazer alguns estudos. Então, a Antártida é o único continente que chegaram os europeus, e eles chegaram lá para quê? Para fazer um tipo de estudo, de pesquisa. O último continente ao qual chegaram os europeus e não recebeu nenhum nenhum adjetivo. E não recebeu nenhum adjetivo. Por exemplo, a Europa e a Ásia e a África recebeu o nome de Velho Mundo. A América, Novo Mundo. A Oceania, Novíssimo Mundo. A Antártida não recebeu nenhum desses dois. O último continente a qual chegaram os europeus e não receberam nenhum título ou adjetivo do tipo Novo Mundo e Novíssimo Mundo, e nem tampouco Velho Mundo. Então a Antártida não recebeu esse título, onde lá também não existe esta ocupação humana. Só existe uma área de estudo. Então, ele não recebeu título nenhum, né? É uma área que não tem congelada de gelo e não tem ocupação humana. A área, quando vai alguma pessoa para a Antártida, os cientistas vão fazer pesquisa, estudo de plantas, dos animais e outros objetos que tem no continente. O único continente ao qual chegaram os europeus e não recebeu nenhum título adjetivo do tipo Novo e Novíssimo Mundo. Você sabe que adjetivo, como vocês já estudaram em português, é aquele que dá qualidade, né? Então, a Antártida não recebeu essa qualidade, esse título. A Antártica, ao contrário dos outros continentes, não é habitada por nenhum povo. Então, ela não é habitada, como eu já disse, a pessoas vão lá através de pesquisa. Ela é um mundo natural, de terras geladas, habitadas por pinguins, só por alguns animais que é adaptado
ao gelo, como pinguim, focas e leões marinhos, e outros animais, certo? Como também os vegetação que é adaptada ao gelo. Outros animais que conseguiram viver de temperatura muito baixa, que conseguem viver com uma temperatura muito baixa. Não existem cidades, nem também áreas agrícolas. Esse território não foi dividido em países e ninguém reside ali de forma permanente, a não ser pesquisadores que vivem durante algum tempo em estações ou bases científicas. Algumas nações reivindicam parte desse território, ou seja, lá fica uma parte, uma base científica, como aí, onde cada país tem. Então, alguns são mais os países grandes e ricos, que aí, para se preparar uma área para eles fazerem suas pesquisas. Aqui nós temos o Canadá, os Estados Unidos, a Inglaterra, França, Alemanha e outros. Então, eles determinam uma área para cada um ter sua base científica, onde fazer os estudos. Os pesquisadores, cientistas, vão lá e vão fazer essa análise, esse estudo. A Antártida apresenta temperatura extremamente baixa. Uma camada de gelo cobre o solo, impedindo o cultivo e congelando os rios. A espessura dessas geleiras às vezes chega a 4 quilômetros. Isso torna praticamente impossível a agricultura, né? Como é uma área coberta de gelo, se torna imprópria para a agricultura. Se não tem agricultura, como vai ter a quantidade de a população morando lá? Para tirar seus alimentos. E a quantidade a temperatura baixa, né? Onde fica muito gelo, onde existem pontos de gelo grande. Então, é impossível a população aí. Grandes massas de gelo, os icebergs deslocam para o quando se desprende da geleira polar. As montanhas são cobertas por gelos, da base até o topo, ou seja, do pé da montanha até em cima. Base é a parte de baixo, é o pé, como se diz. E o topo é a parte superior, de cima. Então, as montanhas são cobertas de gelo. Se a água congelada na Antártida se descongelasse e fosse para os oceanos, estou espirrando, viu? Ainda bem que estou em casa. Se as águas fossem descongeladas, dava uma onda de 60 metros. Se a água congelada da Antártida se descongelasse e fosse para os oceanos, o nível do mar subia cerca de 60 metros em todo o planeta. Isso significa dizer o quê? Que todas as cidades próximas ao litoral, próximas ao oceano, seria coberta. Então, essas cidades aqui como Lucena, Cabedelo, boa parte de João Pessoa, seria toda coberta, não é isso? Então, isso é se a quantidade de gelo se descongelasse na Antártida. Calcula-se que o continente antártico tenha aproximadamente 14 milhões de quilômetros quadrados, né? Certo? Então, é difícil medir também esta área devido ao gelo contido nesta região. É difícil medir a extensão real desse continente, pois a grossa camada de gelo cobre não apenas a terra, mas grande parte do mar. Então, além de cobrir a terra, cobre os oceanos, o gelo. Então, fica impossível fazer uma medição.
Diversos países disputam áreas neste território, pois a Antártida possui uma importância estratégica. É o local ideal para a estação de base militar e aeroespacial e de base de suprimentos de aviões comerciais, né? Onde existe uma área para estratégia militar, como já tem a base científica de vale de pesquisa. Então, alguns países tentam fazer essa reivindicação de área para instalar suas áreas, suas bases militares. As bases de ar, as massas de ar geladas que existem sobre a Antártida, que dão origem às frentes frias, que às vezes chegaram até a linha do Equador, tem um importante papel na formação do clima da superfície terrestre. As massas de ar geladas que existem sobre a Antártida, que dão origem às frentes frias, que às vezes chegam até a linha do Equador, tem um importante papel na formação do clima da superfície terrestre. Então, isso acredita-se aí. Acredita-se que no subsolo antártico existe petróleo, carvão e alguns recursos minerais valiosos para a economia moderna: ferro, cobre, ouro, prata, zinco e outros. Certo? Só que existe essa quantidade de minérios lá, mas sem ter condição de explorar, devido ao gelo. A quantidade de água potável armazenada sob a forma de geleiras na Antártida é a maior do mundo. Suas águas oceânicas abrigam uma rica fauna que inclui desde das baleias até várias espécies de crustáceos. Quer dizer, lá também existem os animais, a baleia, né? Que também existe aí. O crustáceo está incluído o que a gente chama aqui do caranguejo, que existe dentro da região. Então, é uma área congelada de grande quantidade de gelo que existe dentro da Antártida, onde é uma área, um continente que não existe a possibilidade da ocupação humana. Que não existe a possibilidade da ocupação humana. Certo? Então, isso ocorre em toda a Antártida. Então, isso não tem condições da habitação humana, da população ficar nesta região, devido a ser uma área de gelo. Certo? Então, como vocês sabem, são 6 continentes: América e Ásia, África e Antártica, Europa e Oceania. Destes 6 continentes, só um que não pode ter, que não é ocupado pelo homem, devido a ser uma área congelada. E lá existe uma área de estudo, de pesquisa. Quem vai lá vai fazer estudo, pesquisar sobre determinados tipos de animais e de plantas e até o solo em si. A Antártica, ele não recebeu nenhum título, nenhum adjetivo. Como a gente já viu, a América, Novo Mundo, a Europa e a Ásia, Velho Mundo, a Oceania, Novíssimo Mundo. E eles não receberam nenhum adjetivo. O último continente ao qual chegaram os europeus e não recebeu nenhum título ou adjetivo. Okay? Certo? A Antártida, ao contrário de outros continentes, não é habitada por nenhum povo. Então, lá não existe ocupação. Por que não existe? Porque o gelo lá, porque a temperatura lá é baixa. Então, boa parte das suas terras são congeladas. Então, isso não tem a ocupação humana.
A Antártica, ao contrário de outros continentes, não é habitada por nenhum povo. Ela é um mundo natural de terras geladas, habitadas por pinguins, focas, leões marinhos e outros animais que conseguem viver em baixa temperatura, né? Então, é uma área que os animais de lá, os animais e vegetais estão adaptados naquele clima, em uma temperatura baixa, onde você vê que existe grandes áreas cobertas de gelo, até dentro dos oceanos, que isso vai dificultar a medir a área do continente. Não existem cidades e nem áreas agrícolas. Elas é território, esse território não foi dividido em países, e ninguém reside ali de forma permanente, a não ser pesquisadores que vivem durante algum tempo em estações ou bases científicas, certo? Então, é uma área que não tem habitação, só ficam aquelas pessoas que vão fazer alguns estudos, algumas pesquisas. Os cientistas vão pesquisar sobre o que existe lá, sobre as plantas, alguns tipos de animais e, às vezes, até o próprio solo também, de vários tipos de cientistas, a sua especialidade, que vão fazer essa análise, esse estudo. Não existem cidades e nem áreas. Esse território não foi dividido em países e ninguém reside ali de forma permanente, a não ser pesquisadores que vivem durante algum tempo em estações ou bases científicas. Algumas nações reivindicam partes desse território. Alguns países que não têm aí querem alguma parte para fazer sua base, para fazer pesquisa, para fazer algum tipo de estudo. Então, existe acordo feito a Inglaterra, os Estados Unidos, a Austrália e outros, para determinar a sua área e para cada um ter um ponto, que é a estação científica ou a base científica, que eles ali se fiquem para analisar e fazer algum tipo de estudo. A Antártida apresenta temperatura extremamente baixa. Uma camada de gelo cobre o solo, impedindo o cultivo e congelando os rios. A espessura dessa geleira às vezes chega a 4 quilômetros. Isso torna praticamente impossível a agricultura. Grandes massas de gelo, os icebergs, deslocam-se para os oceanos quando se desprende das geleiras polar. As montanhas são cobertas por gelo, né? Então você vai encontrar as montanhas cobertas por gelos de uma região para outras, certo? Então existe uma determinada área de um território. Então, vamos supor que essa determinada área vai se congelando de uma área para outra. Grandes massas de gelo, iceberg, deslocam-se para os oceanos grandes, se desprendem de geleiras polar. As montanhas são cobertas por gelos, do topo, da base ao topo. Então, isso são cobertos de determinada área. Se a água congelada na Antártida se descongelasse e fosse para os oceanos, o nível do mar subiria cerca de 60 metros em todo o planeta, e inundando a maior parte das cidades litorâneas. Calcula-se que o continente antártico tem aproximadamente 14 milhões de quilômetros. É difícil medir a extensão real desse continente,
pois a grossa camada de gelo cobre não apenas a terra, mas grande parte do mar, né? Então, eles vão cobrindo grande quantidade debaixo de uma área para outra. Diversos países disputam área nesse território, pois a Antártida possui uma importância estratégica. É um local ideal para a instalação de bases militares e aeroespacial e de base de suprimentos de aviões comerciais, né? Então, lá existe uma base para base militar, né? Então, alguns países podem se instalar, se preparando para alguns conflitos de uma área ou outra. Então, as massas de ar, então, como lá não tem condições da ocupação humana, quase países não se colocam. Lá só coloca a base científica. Mas se fosse para colocar, o território tinha a disponibilidade de colocar. Diversos países disputam áreas nesse território, pois a Antártida possui uma importante estratégia e um local ideal para a instalação de bases militares e aeroespacial e de bases de suprimentos de aviões comerciais. As massas de ar geladas que existem sobre a Antártida, que dão origem às frentes frias, que às vezes chega até a linha do Equador, tem um importante papel na formação do clima da superfície terrestre. Então, essas massas de ar que cobrem toda a região do continente, chegam em grande quantidade, cobrindo de uma área para outra. Acredita que no subsolo da Antártica existe petróleo, carvão e alguns recursos minerais valiosos para a economia moderna. Então, existe no subsolo o ferro, o cobre, o ouro, zinco e a prata, né? Então, mas só que, como é uma área de gelo coberta, impossibilita a extração desses minerais. A quantidade de água potável armazena sob a forma de geleiras. Na Antártida é a maior do mundo. Suas águas oceânicas abrigam uma rica fauna que inclui desde baleias até várias espécies de crustáceos. Então, eles espalham em toda a região em si, onde você vai cobrir todas as massas de ar de uma região para outra. E lá existe o minério, existe peixe, começando baleias e crustáceos. Esta área não pode ser explorada, né? Por causa de ser uma área de gelo. Então, como se existe muita água, a temperatura é baixa, não existe condições de fazer uma exploração dos minérios. Quem é de você que quer perguntar alguma coisa? Ninguém, professor, nenhuma dúvida. Certo. Então, mas eu agora pergunto, se eu perguntar a vocês, quais são os continentes? América, Ásia, Europa, Oceania e Antártida. Você citou 5, faltou um. Ah, é. E a África? E a África, né? Então, são 6 continentes. O nosso continente americano, né, está dividido em 3 partes, não é isso? Isso. América do Norte, Central, e qual é a parte que nós estamos? América do Sul. Então, América do Norte, Central e Sul.
E também ele recebeu uma denominação quando os europeus chegaram aqui. Foi de quê? Ele recebeu Novo Mundo. Novo Mundo, não é isso? Então, a América, quando foi no século XVI, recebeu uma denominação, um título de Novo Mundo. E a Europa e a Ásia e a África se formou o Velho Mundo. Velho Mundo, né? Certo? Aí foi formado o Velho Mundo. E a Oceania, o Novíssimo Mundo. Agora, a Antártida não recebeu nenhuma denominação, nenhum título. Aí, porque não ter sido habitado devido às suas condições físicas, aí se não recebeu. E a Antártida não é habitada por nenhum povo. Existe uma área só de pesquisa, de estudo. Então, o continente, a Antártida, é o continente que os europeus chegaram. Foi o último que os europeus chegaram, mas só para fazer um tipo de estudo, né? E não para explorar, devido às suas condições, não ter condições de explorar, né? E não recebeu nenhum título, né? A Antártica, ao contrário dos outros continentes, não é habitada por nenhum povo, né? Então, elas não têm nenhuma habitação, nenhum povo se localiza naquela área, né? O último continente ao qual chegaram os europeus e não recebeu nenhum título ou adjetivo. A Antártica, ao contrário dos outros continentes, não é habitada por nenhum povo. Ela é um mundo natural, de terras geladas, habitado por pinguim, focas e leões marinhos. Certo? Então, esses são os principais animais contidos dentro da Antártida, né? É uns animais que está adaptada ao tipo de as baixas temperaturas, que localiza naquela área ali. Conseguem viver em baixa temperatura, esses animais. Lá não existem áreas para agricultura. Por quê? Se é uma área totalmente com gelo, né? Então não tem condição de você fazer algum plantio de um determinado tipo de produto. E para criar para ter alguns animais, são aqueles animais que eu citei aqui, que está adaptado em baixas temperaturas. Como o ser humano vai lá não para morar, mas para fazer estudo, pesquisa, e passa um determinado tempo, que eles levam os equipamentos e vai para passar aquele determinado momento ali para se ter uma proteção. Quando chega aquele tempo, eles voltam de novo, porque você leva o quê? Um casaco, a roupa e outros equipamentos para proteger da temperatura baixa, do frio. E com o tempo, eles têm que voltar. Como se tem até a alimentação para determinado tempo. E dali, eles voltam. Não existem cidades nem áreas agrícolas. Esse território não foi dividido em país e ninguém reside ali de forma permanente, a não ser pesquisadores que vivem durante alguns tempos em estações ou base científica. Então, que eles ficam aí. E esta base em si, eles... E alguns países ainda reivindicam alguma parte para colocar fazer a sua base em si. Então, eles continuam fazendo esse tipo de estudo em si, né? Olha, então, isto é o que acontece dentro da Antártida. A Antártida apresenta temperatura extremamente baixa, ou seja, a temperatura lá seja baixa. Uma camada de gelo cobre o solo, impedindo o cultivo e congelando os rios.
a espessura dessa geleira às vezes chega a 4 quilômetros. Isso torna praticamente impossível a agricultura, né? Então, como eu citei antes, o gelo vai dificultar para fazer algum plantio. Então, a região fica coberta de gelo o tempo todo. Isso não pode nem plantar e nem criar alguns animais, a não ser aquele adaptado para a criação, adaptado no clima. Então, a gente tem os leões marinhos, tem focas e o pinguim, que são adaptados à temperatura baixa. A Antártida apresenta temperatura extremamente baixa. Uma camada de gelo cobre o solo, impedindo o cultivo e o congelamento, há o congelamento dos rios. A espessura é 4 quilômetros. Grandes massas de gelo, os icebergs, deslocam-se para os oceanos, quando se depende da geleira polar. Então, algum bloco de gelo que solta das calotas polar, das geleiras, vai caminho dentro dos oceanos. Então, mais em grande quantidade. As montanhas é coberta por gelo do pé, da base, que é do início, como a gente está do pé, até em cima, até o topo. Se a água congelada na Antártida se descongelasse e fosse para os oceanos, o nível do mar subiria cerca de 60 metros em todo o planeta, inundando a maior parte das cidades do litoral. Então, se descongelasse essa água, os oceanos iam receber onda de 60 metros de altura. O que isso ia acontecer? As cidades próximas aos oceanos do litoral, como João Pessoa, ia ser coberta quase toda, certo? Se houvesse um descongelamento. Calcula-se que o continente antártico tem aproximadamente 14 milhões de quilômetros. É difícil medir a extensão real desse continente, pois a grossa camada de gelo cobre não apenas a terra, mas grande parte do mar. Diversos países disputam áreas nesse território, pois a Antártida possui uma importância estratégica. É um local ideal para as instalações de bases militares e aeroespacial e de base de suprimentos de aviões comerciais. Então, isso daí vai afetar todas a parte do país em si. Então, eles teriam uma grande quantidade de avanço em si. As massas de ar geladas que existem sobre a Antártica, que dão origem às frentes frias, que às vezes chegam até a linha do Equador, tem um importante papel na formação do clima e da superfície terrestre. Acredita-se que no subsolo da Antártida existe petróleo, carvão e alguns recursos minerais valiosos para a economia moderna: ferro, basalto, cobre, ouro, prata, zinco e outros. A quantidade de água potável armazenada sob a forma de geleira na Antártida é a maior do mundo. Quer dizer, mesmo dentro desse gelo, lá existe maior quantidade de água potável em si. E existe também as baleias e várias partes de crustáceos em si. Então, toda esta região onde chega no continente em si. Então, vai abrindo em todas as regiões do planeta, né? do continente, onde existe esta grande quantidade em si.
Então, você vê como está formada a Antártida. É uma área de gelo, onde não tem habitação, onde é uma área só de estudo, de pesquisa, onde vários países existe uma base científica de fazer estudo. Lá, se diz, é apropriado para uma base militar, onde tem grande quantidade de pontos de avião comercial. É uma área que não utiliza a agricultura, devido às grandes quantidades de gelo. Quem tem alguma pergunta a fazer aí? Maísa, Luiz Vitor, Darlan Filho e Letícia, Taslânia. Né? Então, tudo isso a gente pode encontrar na Antártida, não é isso? É um continente que não foi dividido que não tem ocupação humana. Por que não tem? A baixa temperatura. Existem áreas grandes congeladas. Se houvesse um descongelamento dos seus gelos, a Terra, todo o planeta, se a água indo para os oceanos, todo o planeta ia ter uma onda de mais de 60 metros de altura, que isso vai fazer o quê? Ia cobrir todas as cidades próximas do litoral, todas as cidades litorâneas. Então, foi um continente pelos europeus, só que não para morar, e nem tampouco para residir, para explorar, mas só para uma área de estudo. E esse continente não recebeu nenhum título, como a América e a Oceania, e a África e a Ásia. A América recebeu. A América, Novo Mundo; a Oceania, Novíssimo Mundo; Europa, Ásia e África, Velho Mundo. Ele não recebeu nenhum deste título. É um continente que não é habitado por nenhum povo. Por que não é habitado? Devido à à baixa temperatura, onde tanto as terras é congelada como o próprio mar é congelado também. O último continente ao qual chegaram os europeus e não recebeu nenhum título, adjetivo do tipo novo e novíssimo mundo. Né? Ao contrário de outros continentes, não é habitado por nenhum povo. Ela é um mundo natural, de terras geladas, habitadas por pinguins, focas, leões marinhos e outros animais que conseguiram viver em temperatura muito baixa. Lá não existem cidades nem áreas agrícolas, certo? Se não existe a ocupação humana, também não existe nem agricultura, nem cidades. Onde existe lá é uma base de estudo, certo? É uma área totalmente sem habitação, um vazio demográfico. A causa disso é devido ao seu gelo, sua temperatura baixa. Esse território não foi dividido em países e não foi dividido e nem reside ali ninguém, porque os outros países foram divididos, como a América e a África, os outros continentes foram divididos. A África foi dividida para os países europeus, como a América também. O continente americano, o que teve mais destaque na divisão foi a Inglaterra, Espanha e Portugal. Já na África, todos esses países da Europa e até aqui os Estados Unidos recebeu terras da África. Né? A Oceania também houve uma divisão, mas a Antártida não teve essa divisão, devido ser uma área de baixa temperatura. Porque existe lá, é uma área para áreas de estudo, é uma base científica para fazer estudo,
onde se contém, se diz também que lá é próprio, é um local estratégico para fazer uma base militar. Esse território não foi dividido em países, e nenhum reside ali, de forma permanente, a não ser pesquisadores que só os pesquisadores que vão lá fazer uma pesquisa, certo? Então, isto é o que se diz dentro da Antártida, né? Lá não mora ninguém permanente, só vão alguns passar algum tempo para fazer esse estudo. E alguns países pensam, reivindicam uma área para botar sua base científica. A Antártica apresenta temperatura extremamente baixa, onde tem grandes pontos de gelo. Uma camada de gelo cobre o solo, impedindo o cultivo e congelando os rios. A espessura dessa geleira, às vezes, chega a 4 quilômetros. Então, esta área se torna uma área congelada, certo? Então, você vai pegando uma área congelada em si. Isso torna praticamente impossível a agricultura. Grandes massas de gelo, os icebergs deslocam-se para os oceanos, quando desprende da geleira polar. As montanhas são cobertas por gelo, da base até o topo. Então, isso se contém a base em si. Se a água congelada da Antártida se descongelasse e fosse para os oceanos, o nível do mar subiria cerca de 60 metros em todo o planeta, inundando a maior parte das cidades litorâneas, né? Então, como você já viu aí, essas águas, certo, Lucas? Né? Então, estas águas são congeladas. Se tivesse o descongelamento dos gelos, os oceanos receberiam uma onda de 60 metros, onde ia cobrir quase todas as cidades próximas ao litoral. Se a água congelada na Antártida se descongelasse e fosse para os oceanos, o nível do mar subiria cerca de 60 metros em todo o planeta, inundando a maior parte das cidades litorâneas. Certo? Então, isso ia acarretar o quê? Um prejuízo para a população, para todo o país em si. Calcula-se que o continente antártico tenha aproximadamente 14 milhões de quilômetros. É difícil medir a extensão real desse continente, pois a grossa camada de gelo cobre não apenas a terra, mas grande parte do mar, certo? Então, isto acontece em toda parte do continente em si. Diversos países disputam áreas nesse território, pois a Antártida possui uma importância estratégica. É um local ideal para a estação de bases militares e aeroespacial e de base de suprimentos de aviões comerciais, né? Então, isso vai cobrindo, isto cobre toda a parte da Antártida, pontos de gelo até as terras, como o mar também é coberto por água, que isso vai dificultar até a medição desse continente, devido a ser uma área totalmente gelada, onde existem grandes blocos de gelo. Além da terra, existe o mar coberto por gelo também. As massas de ar geladas que existem sobre a Antártida dão origem às frentes frias, que às vezes chegam até a linha do Equador, né? Que aí vai também contribuir para a formação dos climas na Terra, né? Então, os ventos frios
vindo da Antártida vai contribuir para a formação dos tipos de clima na Terra, onde você vai receber as massas úmidas vindo deste continente. Acredita-se que no subsolo da Antártida existem alguns recursos naturais, como petróleo, carvão, certo? Então, isso daí tem algum valor, muito valioso. Só que, devido à quantidade de gelo, ele não pode ser explorado. A quantidade de água potável é o maior do mundo, né? Encontrando dentro da Antártida, né? Onde existe grande quantidade de água potável própria para o ser humano tomar. Então, também existe grande quantidade de sede. É uma região também, como você já sabe, que não é habitada, devido às fontes de gelo, tanto na Terra como dentro do oceano. É uma área de pesquisa, onde muitos cientistas vão fazer pesquisa. Existe uma área para colocar base militar, né? Onde existe mais a base científica, quando alguns pesquisadores passam um determinado tempo e depois voltam. Então, alguns países como a Inglaterra, Estados Unidos, França, Alemanha, né, vão fazer um tipo de estudo. E, para isso, eles têm suas bases de estudo, vão com equipamento para se proteger do gelo, das baixas temperaturas. Se as águas, o gelo, houvesse um descongelamento, as águas do oceano ia subir mais de 60 metros de altura, ia ter onda de 60 metros. Isso ia afetar aí todas as cidades do planeta que fosse próximo ao litoral. Tá certo, Taslândia? Então, isso ia prejudicar a todas as cidades próximas ao litoral. Então, por exemplo, cidade aqui da Paraíba. Ô, gente, que falta de educação é essa? Certo, Taslândia. Não é até 10 de 10 ou é 10 de 20? É 10h15, mas o professor sabe a hora que termina o conteúdo, né? Para ficar Certo. avisando, eu estou olhando aqui também, eu tenho aqui, viu? Certo. Não é para perguntar, não. Que eu estou olhando. Quando o professor terminar, aí ele diz, terminei, professor. Tá bom, certo. Então, olha, a Antártica, como vocês sabem, ele não tem ocupação humana, certo? Olha, para vocês, o assunto da prova daí é até hoje, viu? Como eu já falei antes. Então, até a próxima, até terça. Pronto, pode sair, esperar a próxima aula e finalizar a atividade de sociologia. Que coisa! Olha, quem perguntar agora a hora, que falar a hora, eu vou tirar um ponto. Eu vou tirar um ponto, no instante se organiza.